Agora, material de fonte. Vamos lá. Então, primeiro eu coloquei para vocês aí os dispositivos da CLT que a gente tem que dar relação às fontes. E para quem já estudou isso aqui em Direito do Trabalho, gente, na aula 1 o Marcel chegou a falar de fonte também? Cara, então é a mesma coisa. Quem utiliza isso aqui, inclusive, é tanto o Sérgio Pinto quanto o Bezerra Leite. Aqui a gente não tem controvérsia, tá? Então, ou seja, o artigo 8º, o 769 e o 889 podem cair como fontes, tanto na aula, na prova de Direito do Trabalho, como na prova de Processo do Trabalho. Aí vamos lá, artigo 8º. As autoridades administrativas da Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então vamos marcar quem aparece aí. Aparece jurisprudência, que são as decisões dos tribunais. Jurisprudência são as decisões dos tribunais. Gente, o que é analogia? É quando você tem um instituto regulado por outro ramo do direito e você puxa aquele instituto para poder aplicar no ramo que você quer. Exemplo, eu tenho determinadas disposições contratuais que são reguladas pelo Código Civil, mas não são reguladas pela CLT. O que eu faço? Eu puxo aquelas disposições contratuais do Código Civil para aplicar no âmbito do direito do trabalho. Então, repetindo, é você aplicar um instituto de outro ramo do direito tendo em vista a ausência de regulação no ramo destinatário. Aí você bota, exemplo, disposições contratuais do Código Civil. Eu tenho um artigo aqui para te dar. Aplicadas no direito do trabalho. Rapidinho, deixa eu só pegar o exemplo aqui. Estou abrindo aqui. Ficção, contrato. Uai. Aqui, achei. Achei. Eu já vou dar a palavra para quem me chamou. Vem cá, ó, queridão.
Você está trabalhando na Justiça do Trabalho, certo? Aí o juiz te colocou na condição de conciliador, beleza? Aí vem cá. Aí vamos dizer que o crédito lá sendo discutido, o valor de 30 mil, ok? Aí você consegue arrancar um acordo lá entre a empresa e o trabalhador no valor de 20 mil. E aí tem aquela historinha, né? Sei lá, 20 mil em 10 parcelas de 2 mil, pode ser assim? Beleza. Se a empresa não pagar uma das parcelas, vai incidir o quê? Você sabe? Uma cláusula penal, uma multinha. Às vezes você pode fazer assim, olha, o acordo é 20 mil, mas você tem que cumprir a empresa. E se você não cumprir, você vai pagar uma cláusula penal de 30 mil. Não? Por que não pode, Marina? Porque a cláusula penal não pode ceder à obrigação principal. Onde está isso? Código Civil, artigo 412. Quer anotar o exemplo aí? Anota aí. 412 do Código Civil. Cláusula penal. Cláusula penal, cláusula de pena, quando você descumpre. É pequenininha a redação. Posso citar? O valor da cominação imposta. O valor da cominação imposta na cláusula penal. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Repito, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Para não ficar no juridiquês, bota exemplozinho. Acordo e audiência no valor de 20 mil. Acordo e audiência no valor de 20 mil. Em 10 parcelas de 2 mil. Qual o valor máximo da cláusula penal? 20 mil. Tá, aí deixa eu só te explicar na prática como é que funciona, quando sai na ata, gente. Você não coloca assim, ó. Você faz a inscrição do acordo, né? 20 mil reais em 10 parcelas de 2 mil, com vencimento nas datas tais. Aí você especifica. Aí você não bota embaixo assim, cláusula penal de 20 mil. Você bota cláusula penal de 100% do valor da obrigação. Aí você bota 100%, 70%, 50%. Então, no máximo quanto? 100%. Tá, e 100% do juiz de trabalho tirou da cabeça dele? Não, ele tirou da onde? 412 do Código Civil, que não é regulado, por exemplo, no direito de trabalho. O que tu faz? Puxa de lá e joga pra cá. Entendeu? Quem me chamou? Fala, Bruninha. Oi? Ah, tá. Era o exemplo que eu dei agora, né? Você queria... Tá. Então, volta. Volta lá para a CLT, artigo 8º. Ele fala assim, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, ou seja, orientação das decisões do tribunal. Por analogia, que é quando você pega o Instituto de outro ramo do direito e aplica no seu, por ausência de regulação. Por equidade. Rapaz, o que é isso? Equidade é senso de quê? Esses dias a Mariana estava preparando uma palestra, eu achei tão bonitinho ela falando assim, não, Marcelo, aquele negócio que tem que tratar todo mundo igual, é equidade, né? Eu falei, não. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade, é isonomia. Ela, então, mas o que é equidade? Vai, me ajuda a responder, Mariana. É senso de quê? Justiça. E eu, vem cá. O juiz pode decidir com o senso de justiça? Ou seja, ignorando o ordenamento jurídico, fala assim, o mais justo nesse caso é isso. A equidade só quando admitida em lei. Então, equidade, senso de justiça. Como critério subsidiário aqui. Equidade não afasta a aplicação das normas do ordenamento jurídico, anota aí. Senso de equidade, senão o juiz vira justiceiro, né? Equidade não afasta a aplicação das normas do ordenamento jurídico.
Vamos continuar? Então, jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais do direito. A gente vai ter uma aula daqui a pouco só para falar de princípios, tá? Principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes. O direito comparado. O que é direito comparado, gente? Direito de outros países. Anota aí. Comparação, direito de outros países. Mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Foi? Tá. Bertão, chega aí, por favor. Vamos lá no outro lado do quadro. A gente está falando de fonte. Está discutindo o artigo 8º. CLT. O artigo 8º, ele tem os destinatários, que são duas categorias aí. Logo no início, quem está aí? Olha, autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho. Me dá 2 exemplos de autoridades administrativas no âmbito do direito do trabalho. Tem um concurso que é bonzão, mas que não vai sair nem tão cedo. Auditor Fiscal do Trabalho e Delegado Regional do Trabalho. AFT, DRT. Não falei nada. Esse governo é ruim. E Justiça do Trabalho. Tá. A premissa de aplicação do artigo 8º é na falta de o quê? Disposições legais ou contratuais, não é assim? Falta de disposições legais ou contratuais. Aí, a gente vai dizer que eles vão decidir, com base no primeiro é jurisprudência, não é isso? Jurisprudência. E aqui, ó, aí eu já vou deixar em outra cor, que a gente não vai conversar agora, esse daqui a pouco, a história da súmula vinculante e dos dos precedentes no novo CPC. Precedentes. NCPC? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, jurisprudência, analogia. Qual é o próximo aí? Equidade, que você sabe o que é. Os princípios gerais de direito. Mas dos princípios gerais, eu tenho que usar principalmente os do direito do trabalho. Ainda, usos e costumes é o próximo? Usos e costumes. E o direito comparado, confere? Beleza, mas tudo isso aqui sempre de maneira que nenhum interesse de quê? De classe ou
particular prevaleça sobre o interesse público. Então, destinatários às autoridades administrativas de AJT. A premissa é a falta de disposições legais ou contratuais. Vão decidir com base na jurisprudência, analogia, equidade, princípios gerais de direito, principalmente direito de trabalho, uso e costume de direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Pode deixar aqui, Roberto, um pouquinho. Como é que é? Fala. Não é concurso não, aí é carreira. Não, esse aqui que é o concurso. É esse aqui. Não, aquele não. E aí, já copiou? Vamos lá. Parágrafo 1º, vamos ler aqui? O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, eu posso aplicar o Código Civil no âmbito de direito do trabalho? Posso, desde que haja o quê? Lacuna. Gente, caráter subsidiário é igual caráter complementar? Não. Caráter complementar é o caráter supletivo. No caráter complementar, eu não preciso necessariamente de lacuna. No caráter subsidiário, pressupõe lacuna. Ou seja, o ordenamento jurídico não fala nada naquele caso. Então, põe aí, subsidiário é diferente de supletivo. Subsidiário pressupõe lacuna. Que fala supletivo? O artigo 15 do novo CPC diz que o novo CPC se aplica no âmbito do processo do trabalho, eleitoral, blá, 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 em caráter subsidiário e suplementar. 8666 fala suplementar também? Fala na parte de contratos, lá no artigo 54, tem, calma aí, deixa eu falar agora. Supletivo ou suplementar, tá? Artigo 54 da 8666. Cadê quem me chamou? Fala. Não, subsidiário é uma coisa, supletivo e suplementar é outra. Subsidiário é quando tem lacuna, você vai buscar uma solução para aquele problema na norma e cadê? Não tem. Agora, quando eu falo supletivo ou suplementar, já existe uma regulação, só que ela é insuficiente. Aí você busca em outra norma para poder complementar aquela legislação, tá? Aqui, ó, joga no seu celularzinho aí, ou se você tiver com a tua CLT, a súmula 291 do TST. Súmula 291. Para quem tiver sem, eu vou ler bem devagarinho. A súmula 291 fala assim, ó.
horas extras, habitualidade, supressão e indenização. Horas extras, habitualidade, supressão e indenização. Aí vem a redação. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviços. Traduzindo, você fez um acordo de prorrogação de jornada com seu empregador, ou seja, sua jornada é de 6 horas, mas você vai trabalhar 8 horas. Então, você vai sempre fazer 2 horas extras por dia. Vai ganhar algo a mais por isso? Vai. E aí, você passa lá 2 anos nesse regime. Um belo dia, a empresa, considerando corte de custos, ela fala, vamos acabar com essa prorrogação de jornada. E aí, volta para o regime de 6 horas. O que a súmula está dizendo? Já que você retirou do empregado a hora extra, eu acho muito louco isso. Então, a empresa vai ser obrigada a pagar 1 mês de remuneração para cada ano respectivo. Então, como são 2 anos, ela vai pagar 2 meses. Eu desafio você a procurar qualquer norma no ordenamento jurídico brasileiro que traga esse direito. Não existe. Isso é um direito criado pela jurisprudência do TST. Fazendo isso, volta para o parágrafo 2º do artigo 8º. É aquela hora que o legislador dá um tapão assim, ó, e fala assim, ó, estou avisando o que eu quero e o que eu não quero mais, tá? Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O melhor exemplo é a súmula 291. Quando ele bota aí, criar obrigações não previstas em lei, súmula 291. Não tem lei nenhuma mandando o empregador fazer isso. Pagar indenização porque tirou jornada extraordinária habitual. De onde veio isso? Da cabeça dos ministros do TST. Oi? Cadê quem me chamou? Fala. Não, não fala isso não. Então, não sei se você viu o que aconteceu agora, foi semana retrasada, né? O TST chegou a se reunir para poder fazer finalmente a revisão de jurisprudência. Só que aí teve um novo mecanismo de controle concentrado no STF para questionar alguns tópicos da reforma, enfim, o TST suspendeu a sessão e não falou nada. Porque assim, desde a reforma ele está esperando o TST sentar e falar assim, afinal, o que você vai mudar agora das suas súmulas? Então, teria sido agora, se eu for no quarto da semana retrasada. E infelizmente a sessão não teve ainda. Então, para fins de prova, por exemplo, isso aqui é direito de trabalho. Se o cara perguntar para você, conforme súmula do TST, tu vai marcar como certo? Vai. É o que eu sempre digo, somente quem revoga ou altera a súmula do TST é o próprio TST. Nem livro faz isso. Na prova, se perguntar conforme súmula e a súmula está vigente, marca conforme ela. Mas assim, essa provavelmente é uma que vai sofrer alteração, por causa desse parágrafo 2º do artigo 8º, entendeu? Vamos lá, vamos entender esse parágrafo 3º agora aí. Ó, no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado ao disposto no artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, nada mais é do que o Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Aí vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar aí o que é esse 104 do Código Civil? São 3 coisinhas. Anota assim, para que um negócio jurídico seja válido, 2 pontos. Para que um negócio jurídico seja válido. Para que um negócio jurídico seja válido. 2 pontos. 1. Primeiro requisito, você tem que ter um agente capaz. E eu vou explicar isso dentro do direito do trabalho. Você tem que ter um objeto lícito, vírgula, possível, vírgula, determinado ou determinável. Repito, lícito, possível, determinado ou determinável.
E a forma prescrita ou não defesa em lei. Cara, isso aqui, quem conhece a vida prática, mais ou menos entende que é o legislador dando uma resposta para a Justiça do Trabalho. Gente, ó, deixa eu contar uma coisa aqui. Vocês já ouviram falar numa ação chamada ação de anulação de cláusula coletiva, né? Que, por exemplo, você ajuiza porque acha que aquela cláusula fere direitos fundamentais dos trabalhadores. Aí vem a Justiça do Trabalho, né, naquela noção protetiva, e aí partindo da premissa que para você ter uma cláusula coletiva, você teve entes sindicais, de lado de outro, representando a vontade de trabalhadores e empregadores que chegaram àquela cláusula. Entendeu até aqui? Aí beleza, os caras sentaram lá, fizeram a cláusula, depois um belo dia alguém fica chateado, o MPT, por exemplo, e ajuiza uma ação de anulação de cláusula coletiva, aí vem o Justiça do Trabalho, vai lá e derruba aquela cláusula. Cara, aqui, deixa eu até levantar. Robertão, chega aqui. Tem que entender o que está por trás dessa história. Gente, vamos para o mundo ideal, não para o mundo real. No mundo ideal, quem representa os interesses da categoria? Sindicato. O sindicato está ali para isso, para falar em nome da categoria, seja dos trabalhadores, seja dos empregadores, que na prática sabe que não é assim, mas ele está ali para isso. Então, se eu, sindicato profissional, me reunir com o sindicato da categoria econômica, aí vamos lá, somos agentes capazes? Sim, somos sindicatos devidamente registrados aonde? No Ministério do Trabalho. Não somos meras associações, somos sindicatos registrados no Ministério do Trabalho. Então, agente capaz, exemplo, sindicato registrado no MTE, e não uma mera associação. Mera associação pode fazer convenção coletiva, gente? Não. Se fosse uma mera associação, não seria um agente capaz. Vamos lá? Se fosse uma mera associação, não seria um agente capaz. Aí depois ele fala assim, forma prescrita ou não defesa em lei, não é assim? Ou seja, forma definida ou não proibida pela lei. Aí vou mais uma vez te dar um exemplo da CLT. Por exemplo, quando você pensa em acordo e convenção coletiva, é 611 a 625 CLT. Isso cai praticamente em todas as provas. Vou citar um requisito aqui. Ele pega aqui, por exemplo, deixa eu ver. Esse aqui. Já sei. Aqui, ó, eu estou lá na diretoria do sindicato. Sindicato profissional, trabalhadores. Pretendo celebrar uma convenção coletiva com o sindicato da categoria econômica. Tem que convocar uma Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral, ela tem que ter o comparecimento e votação em primeira convocação de quantos dos associados? 2/3 dos associados. Ou seja, forma prescrita em lei. Qual é a forma? 612 CLT, diz que para celebrar um CCT, você tem que ter uma Assembleia Geral e com a presença de pelo menos 2/3. Aí o que o sindicato faz? Junta lá a ata de que compareceram 90% dos filiados, então muito mais de 2/3, presentes à sessão de negociação. Ou seja, observou a forma prescrita em lei? Sim, então bota o último requisito aí. Forma prescrita em lei, exemplo, convocação de Assembleia Geral para celebrar CCT, convocação de Assembleia Geral para celebrar CCT, com presença de mais de 2/3 dos associados. Convocação de Assembleia Geral para celebrar CCT, com presença de mais de 2/3 dos associados. Agora vamos lá. Ele fala agora objeto lícito, possível, determinado e determinável. Não fala assim? Tá bom, vamos dar um exemplo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer a negociação coletiva aí, você aqui. Sindicato, categoria profissional e categoria econômica. Você trabalha 8 horas dia. CLT. Qual é o seu intervalo mínimo? 1 hora. Qual é o intervalo máximo? 2 horas. Não, eu quero 30 minutos. Tem refeitório na empresa? É só ir ali rapidinho, não precisa ir lá fora. Só ir ali rapidinho, almoçar e voltar. Pode?
Meio de negociação coletiva, o 611A permite a redução do intervalo intra-jornada, observado o intervalo mínimo de 30 minutos. Então, se eu reduzir para 30 é um objeto lícito? Sim. Se eu reduzir para 25 vai ser um objeto ilícito. Coloca o exemplo. Objeto lícito. Redução do intervalo intra-jornada para jornada acima de 6 horas para 30 minutos. Redução do intervalo intra-jornada. Para aquelas acima de 6 horas. Aí você, assim, vê se ficaria mais legal você colocar assim, ó. Olha para mim aqui. Redução do intervalo entre a jornada para aquelas acima de 6 horas, aí você bota para 30 minutos, lícito. Menos que isso, ilícito. Aí o fundamento é o artigo 611A. Cadê? Inciso 3. 611A, inciso 3. Cara, aí vamos lá. Olha pro tio aqui, porque se você entender esse artigo, você nunca mais vai esquecer. Então, eu tenho a Justiça do Trabalho analisando a validade de cláusulas coletivas. Segundo a CLT, ela tem que observar os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que são agente, capaz, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Temos sindicatos registrados no MTE, são agentes capazes. Convocaram a Assembleia Geral com pelo menos 2/3 associados, observou a forma prescrita. O objeto é redução do intervalo entre a jornada para quem trabalha 8 horas para 30 minutos, então é objeto lícito. Aí vamos para a vida real, tá? Isso é tudo bonitinho, né? Aí na vida real, vem o MPT e fala assim, não, mas a jornada desses trabalhadores é muito extenuante. Eles trabalham em regime, sei lá, vamos pegar os caras que trabalham no aviário. Não, é muito tempo, andando com frango o tempo inteiro, aquela correria, aquela maluquice, barulheira na empresa, não é razoável, e aí vem aquele princípio que serve para tudo. E fere a dignidade da pessoa humana, preguiça, fere a dignidade da pessoa humana, reduzir o intervalo para 30. Eu acho que tem que reduzir para 45. Aí vem o MPT, o que ele faz? Entra com uma ação coletiva, ação de anulação de cláusula coletiva. Vem o Justiça do Trabalho e fala, é verdade. Não tem que reduzir para 30 minutos. Então vamos anular essa cláusula e volta logo para o intervalo de 1 hora. Seja bem-vindo ao mundo real do Justiça do Trabalho. Agora faz o seguinte, contando esse caso real que eu estou te dando, veja se à luz do parágrafo 3º o Justiça do Trabalho pode continuar agindo desse jeito. Qual é o princípio que está escrito aí, que o legislador está botando na cara da Justiça do Trabalho? Fala assim, ó filho, na hora que analisar a validade de um negócio jurídico coletivo, é o princípio da intervenção mínima. Filho, se mete o mínimo. Respeita a vontade das partes coletivas. Logo, gente, os sindicatos deveriam ter uma função mais relevante e mais responsável na hora de você fixar uma negociação coletiva. Porque o que a lei está falando? O que os sindicatos ajustarem é a autonomia da vontade coletiva, aquela categoria que é isso, por exemplo, para a manutenção dos empregos ou para o incentivo daquela área econômica. Aí vem sempre a questão ideológica, né? Ah, mas no Brasil não é assim. Na prova é desse jeito. Na prova você vai marcar que a Justiça do Trabalho vai se meter o mínimo possível, observando apenas os requisitos. Roberto, chega aí. Os requisitos de validade do negócio jurídico que eu expliquei para você agora, ok? Vamos lá, vamos conversar aqui agora. Solta o material. Não olha lá para o quadro, não. A gente está falando sobre fontes do direito processual do trabalho. A gente usa o mesmo artigo da CLT que fala das fontes do direito material do trabalho. Essas fontes, num primeiro momento, no caput do artigo 8º, elas têm 2 destinatários. As autoridades o quê? Administrativas e a Justiça do Trabalho. Na falta de disposições o quê? Legais e contratuais. Decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, mas eu ainda não te falei sobre a súmula vinculante e o sistema de precedentes. Vamos conversar sobre isso. Além de decidir com base na jurisprudência, vai decidir com base na analogia, com base na equidade e nos princípios gerais de direito, mas principalmente do direito do trabalho. Ainda com base nos usos e costumes e com base no direito
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Perfeito. Quem é fonte subsidiária? Quem é fonte subsidiária de trabalho? O direito comum. Súmula do TST pode restringir direito ou criar obrigação não prevista em lei? Não. Exemplo, a súmula 291, que cria lá a indenização de 1 mês por ano de hora suprimida. E quando a Justiça do Trabalho vai analisar um ACT ou CCT, ela tem que analisar basicamente os requisitos de validade do negócio jurídico, que são agente, capaz, objeto, lícito, possível, determinado, determinável e forma prescrita ou não, defesa em lei, baseando-se pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Perfeito. 769, olha embaixo. Agora a gente vai falar especificamente no artigo da parte processual. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Então perceba que, olha só, o 769, ele tem 2 requisitos para aplicar o direito processual comum. Primeiro, omissão, e havendo omissão, essa norma que você vai aplicar tem que ter o quê? Compatibilidade, certo? Então, omissão e compatibilidade. Então, quer dizer que qualquer buraco que tenha na CLT, você vai aplicar o CPC? Não. Você vai aplicar se houver compatibilidade. Desce aí depois do 889, eu botei para vocês o artigo 15 do CPC 2015. E veja o que está escrito aí. Na ausência de normas, então vamos lá, ausência de normas o quê? Omissão. Que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Supletiva em caráter complementar e subsidiariamente na hipótese de lacuna. Pediu compatibilidade? Pediu que seria compatível? Não. O artigo 15 do CPC revogou o 769 CLT? Não. Sérgio Pinto Martins, vou te explicar. Norma geral não revoga a norma especial. Vamos lá, a CLT é uma norma específica no âmbito do direito do trabalho e processual do trabalho. O CPC é norma geral de processo. Norma geral não revoga a norma especial. Anota aí. O 15 CPC não revogou. O 15 CPC não revogou. O 769 CLT. Visto que norma geral não revoga norma especial. Entre parênteses, pode colocar aí, visto que norma geral não revoga norma especial. Sérgio Pinto Martins. Beleza? Agora, olha só, filho. Se você está especificamente na fase de execução no processo de trabalho, peraí, aí vamos parar aqui. Vamos fazer o basiquinho igual de ontem. Chega aí, Roberto. Ó. Eu tenho 3 fases no processo judicial. Aquele que eu contento para vocês desse lado do quadro aqui. Então, as fases. Eu tenho a fase de conhecimento. Eu tenho a fase de liquidação e eu tenho a fase de execução. É muito comum ter liquidação no processo do trabalho. Não é muito comum ter liquidação no processo civil. Conhecimento é definir quem tem direito. Eu vou sempre usar a linguagem mais simples possível. Liquidação vem no sentido de quantificar ou individualizar. Quer ver o exemplo de individualizar? Quantificar é, por exemplo, quando a obrigação é de pagar. Individualizar é quando a obrigação é de entregar. Por exemplo, eu entrei com uma ação contra você porque você não me forneceu um determinado vinho que eu fiz um contrato contigo, eu sou um mercado para poder vender na minha cidade.
Só que não ficou especificado na sentença a natureza desse vinho, a safra, a uva, o ano que ele tem que ser. Qual vai ser a fase que eu vou individualizar a obrigação? Liquidação. Então, se você quiser botar como exemplo aqui do quantificar ou individualizar, quantificar o valor, individualizar o objeto. Aqui é uma obrigação de pagar, aqui é uma obrigação de entregar. Quantificar, valor. Individualizar, objeto. Já a execução é a cobrança forçada. Ok? Vamos lá. O 769 CLT, ele diz que aplica o direito processual comum se houver omissão e compatibilidade. Agora, o 889, ele vai trazer outra regrinha, falando especificamente da execução. Vamos dar a ligeira 889 aí? O 889 ele fala assim, ó. Aos trâmites incidentes no processo de execução são aplicáveis, naquilo que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo executivo fiscais para a cobrança judicial dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Então, aqui em primeiro lugar, eu aplico normas de execução fiscal. Execução fiscal é quando o poder público é o credor e ele está cobrando um crédito dele em relação ao particular. Aqui é basicamente a famosa LEF, Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. Em segundo lugar, eu posso aplicar o direito processual comum, no caso, o CPC. Então, uma omissão nas demais fases, você vai direto para o direito processual comum. Uma omissão na execução, primeiro você vai para a disposição de execução fiscal, para depois, se não conseguir resolver, você vem para o direito processual comum. É só uma ordem que a CLT estabeleceu.